Olá! Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. Quais são as implicações desse tema na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor? Inteligência emocional é um tema muito antigo. Eu trouxe esse livro aqui, que é do Daniel Goleman. Ele é um livro de 1995, mas é um livro muito atual. É impressionante como nessa época ele já era um pesquisador renomado nesse tema. E ele trouxe os temas da neurociência já nessa década de 90. Então é um livro que faz muito sentido e aqui tem umas explicações incríveis sobre como a gente se autorregula, mantém a motivação, afeta os outros, né? O nosso comportamento, como afeta os outros e como a gente compreende os outros. Então, são 4 dimensões da inteligência emocional: 2 sobre mim e 2 na minha relação com o outro. Às vezes, a gente se preocupa muito, né, como eu estou me sentindo, mas a gente não se preocupa como eu estou afetando as outras pessoas. E aí, uma coisa que eu gosto muito desse livro do Daniel Goleman é que ele conta sobre uma parte mais de anatomia, né, bem lá no início do livro, mas ele fala que a inteligência emocional ela é uma questão orgânica, ela tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. Nós temos uma amígdala cortical, que ela é do tamanho de um grão de feijão, ela é muito pequenininha. Ele diz que pelas pesquisas, nos homens das cavernas, essa amígdala era muito maior e ocupava um espaço muito maior no cérebro. Mas como hoje em dia a gente não foge mais do tigre, né, essa não é a ameaça. No entanto, as ameaças que nos assombram hoje às vezes parecem mais assustadoras que um tigre da época das cavernas. Ao longo da evolução humana, essa amígdala foi reduzindo de tamanho e hoje ela é do tamanho de um grão de feijão. E não é pelo fato de ser tão pequena que ela diminuiu sua importância. A amígdala cortical ela é responsável por aquela nossa reação diante de um perigo, diante de uma situação que nos causa medo. Ela é responsável pela nossa reação. Sabe aquele momento do estresse, da tensão, que você não sabe se você vai ficar paralisado, se você vai reagir e, por exemplo, em um assalto, dar um soco na cara do bandido, ou se você vai correr de medo desse bandido. É a amígdala cortical que nos comanda nessa hora. É como se houvesse um sequestro por essa amígdala. O nosso cérebro domina tanto o nosso corpo inteiro que você vai ter essas 3 opções de reação, mas elas não são conscientes, né, normalmente. Paralisar, fugir, enfrentar. Então são 3 reações. Ah, mas eu quero escolher enfrentar. Sim, se você se trabalhar antes, se você aumentar seu autoconhecimento, talvez você consiga escolher a reação que você quer ter na hora do perigo. Mas se você levar uma vida toda inconsciente, se você levar uma vida inteira sem dar atenção a estes temas do autoconhecimento, principalmente na hora de um perigo, na hora do estresse, é a sua amígdala cortical que vai dominar você todinho. E eu falo, né? Eu sou uma pessoa de estatura baixa, eu tenho 1,56 m, mas se eu não cuido do meu 1,56 m, a amígdala do tamanho de um grão de feijão domina a minha vida. E eu não acho isso justo, né, gente? Uma coisa tão pequenininha dominar as nossas reações. Pois é, mas isso não é uma escolha, é um trabalho, é uma persistência, é um dia a dia, aprendendo como eu funciono e como eu quero reagir diante das coisas que me afetam. E mesmo fazendo esse trabalho, pode ser que, por exemplo, numa situação de um assalto, né, ou uma catástrofe, você ainda tenha uma reação de surpresa nesse momento, porque isso é do ser humano. Mas, para aqueles que gostam de dar um pezinho ali no controle da vida, é importante aprender sobre isso e eu recomendo. E você sabia que existe assessment sobre isso? Pois é, existe assessment estudado, embasado em pesquisa, que permite mapear o nível de autoconhecimento, né, sobre os aspectos que compõem a nossa inteligência emocional. E que são ele: a autorregulação, motivação, a relação com os outros e como eu compreendo e como eu afeto os outros. Eu acho fundamental esse tipo de autoconhecimento na vida, né? Porque
Faz todo sentido, gente. Vocês sabem que eu sou psicóloga e eu uso a teoria do psicodrama. Essa teoria, o pai do psicodrama é o Moreno, e ele falava que, diferente do que Descartes fala, né, que eu penso, logo existo, Moreno acreditava e provou aí na sua teoria que eu existo porque eu me relaciono. Eu não sou a Flávia que eu acredito que eu sou a Flávia que as outras pessoas com quem eu me relaciono, elas me veem. Então, se forem perguntar para o meu marido quem que é a Flávia, ele tem uma visão. Se for perguntar para o meu filho quem é a Flávia, eles vão falar uma coisa sobre mim. Se for perguntar para os meus pais quem é a Flávia, eles vão falar outra coisa sobre mim. E assim no meu trabalho, nos meus irmãos, com os meus amigos. E esse conjunto de papéis onde eu me relaciono com os outros é que formam quem eu realmente sou. É como eu me mostro para o mundo, não é sobre apenas como eu acredito ser, é como eu sou nas relações. Por isso que inteligência emocional é tão fundamental. E aí, um ponto ainda mais interessante: a inteligência emocional é a base para uma saúde mental positiva, para a saúde emocional no trabalho e na vida. Não adianta nada cuidar de todos os aspectos de liderança, de todos os aspectos organizacionais, um bom clima, se a pessoa não cuida de si. Então, olhar para a inteligência emocional, desenvolver inteligência emocional é possível e é muito útil nos dias atuais, e eu recomendo.